Boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor. Que maravilha poder mais uma vez nós estarmos reunidos dessa forma virtual para adorar o nome dEle e ouvir a mensagem do Evangelho para as nossas vidas. Que nessa noite o seu coração seja realmente abençoado com as palavras do Senhor e que você possa ser tocado pelo Espírito Santo do nosso Deus para entender que Deus tem promessa para você. Nós vamos orar nesse momento e depois vamos adorar o nome do nosso Deus com hinos de adoração ao nome dEle. Pai eterno, poderoso Deus, nós queremos te louvar por mais um dia que o Senhor nos deu e por mais uma oportunidade de adorar o teu santo nome. Sê conosco, ó Deus, neste culto e que possamos prestar a ti o melhor que nós podemos, porque nós sabemos que o Senhor tem promessa para nós e essas promessas são promessas que são cumpridas em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, nós te adoramos no nome santo de Jesus. Amém. Adore o nome do Senhor nessa noite. Que bênção, meu irmão, é poder adorar o nome do Senhor, aquele que é o nosso escudo e proteção. Aleluia! Aleluia. Jesus Cristo é o nome que está sobre todo nome. Nós encontramos salvação no nome de Cristo. Quero te convidar a adorar esse nome hoje, declarando a beleza, a grandeza de Cristo e declarando que nós somos dependentes, precisamos dele, que nós encontramos graça nele. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus, porque Ele nos aceita como somos e como estamos. Nós podemos nos voltar para Ele nessa noite. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, te adoramos, Jesus, teu nome é santo e no teu nome há libertação, há poder. Glórias ao teu nome, Jesus.
A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, é uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor, principalmente nesse momento em que nós estamos vendo a grande história do plano de salvação de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 29, que diz o seguinte: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Meu irmão, eu fui criado no meio da igreja, no berço de uma igreja presbiteriana. E meus pais sempre zelaram para que o meu estudo fosse praticamente pautado nas Escrituras. Desde cedo, e eu sei que foi assim na vida de muitas pessoas, ao longo de tudo, todos íamos à escola bíblica dominical. E era um costume naquela época decorar versículos. As crianças iam depois da escola bíblica até a frente da igreja e ali recitavam o versículo que foi decorado ao longo da semana. E este é um método muito eficaz, porque obedece àquilo que está escrito na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, que diz o seguinte: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E um dos versículos que, na minha opinião, mais se aprende desde cedo, é o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E às vezes a gente recita esse texto sem compreender a profundidade daquilo que nós estamos falando. Reconhecemos que é palavra de Deus, que é autoridade de Deus para as nossas vidas, mas muitas vezes nos esquecemos que essa palavra, acima de tudo, é uma promessa. E essa promessa está atrelada ao livro da lei escrito por Moisés no passado. Essa palavra, essa promessa é a consequência direta dessa lei que pesava sobre os corações humanos por causa da queda do homem, quando este se rebelou contra o mandamento do Senhor lá no Jardim do Éden, conforme vemos na grande história do plano de salvação de Deus para o homem. E a coisa é simples. Deus ordenou ao homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia em que dela comesse, ele morreria. Só que ele comeu.
E o que ele fez é conhecido hoje como o pecado original, o primeiro pecado. Aquele que condenou toda a humanidade, toda a descendência de Adão à morte. E isso corrobora com as palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, quando diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Quando Deus disse ao homem que eles certamente morreriam, a serpente enganou a mulher dizendo que não morreriam, mas que os olhos deles seriam abertos e eles teriam conhecimento do bem e do mal. Mas naquele dia, nós morremos em Adão. Morremos para a vida eterna que Deus planejou para cada um de nós. Morremos para o gozo eterno da salvação, pois havíamos sido eleitos no Senhor. E morte aqui é tanto literal quanto espiritual, é morte. O homem não foi criado para morrer. Este não era o objetivo de Deus quando ele formou o homem, mas vê-lo crescer na altura e no conhecimento de Deus, podendo receber diretamente dele as mais ricas bênçãos, porque o próprio Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. Ali havia uma comunhão perfeita entre o Criador e a criatura. Mas o homem caiu, e nessa queda ele levou consigo todos nós, porque ele foi o primeiro de todos nós. Mas o Deus, nosso Deus, não faz coisas pela metade. Juntamente com a queda, Deus criou um plano que tiraria o homem deste estado de morte, justamente porque, conforme o Evangelho de João, como dissemos aqui no início, ele amou o mundo de uma forma tremenda. Como também disse Paulo aos Romanos, como também foi dito, nós havíamos morrido, porém ele nos concede uma dádiva gratuita, que é justamente a vida. Mas como o grande Deus faria para consertar o erro do homem? Deus não só conserta o erro do homem, meu querido e minha querida irmã, mas é Ele mesmo quem produz as ferramentas necessárias para entender quem são verdadeiramente os filhos de Deus. Nessa grande história nós podemos ver que, segundo Gênesis capítulo 3, verso 15, além de condenados à morte, nós também fomos entregues aos problemas decorrentes do pecado, bem como a inimizade entre os povos, doenças, guerras. E o grande antídoto para todo esse mal está no fato de que Deus resetou a humanidade e começou tudo de novo. A princípio com uma família específica, a família de Noé, mas posteriormente não só Noé pecou, mas também sua geração continuou desobedecendo à voz de Deus. E pela sua misericórdia, faz um anúncio da salvação para a formação do seu povo, o povo eleito do Senhor, povo do qual nasceria aquele que seria o único capaz de religar novamente o homem a Deus. A palavra religar é o significado real e espiritual da palavra religião. Não uma religião fútil que busca satisfazer os desejos do homem, ou uma religião perversa que traz a dor a tantas pessoas ao redor do mundo por causa do seu fanatismo, ou impressões pessoais sobre o que a Bíblia diz. Não! A religião é o ato do próprio Deus religar o homem que estava morto e afastado da vida eterna ao Deus que concede esta vida eterna. Para que essa religação acontecesse, foi necessário que Deus escolhesse um homem dentre todos para começar a formação do seu povo. O povo que a Bíblia, não eu, nem pastores, nem qualquer outro homem, mas a própria Escritura, diz que este povo foi escolhido por Deus e que seria chamado de geração eleita, de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme está escrito em 1 Pedro 2,9. Este homem foi escolhido no meio de tantos, daria início
ao plano que Deus criou para tirar o homem da morte eterna, para transportá-lo das trevas para o reino do Filho do seu amor. O nome dele era Abraão. Gênesis 12:1, Deus chama Abraão para sair da sua casa e da casa do seu pai para habitar numa outra terra que ele já havia separado, que herdasse como promessa. Abraão fez uma jornada relativamente parecida com aquela que nós fazemos quando vamos para um determinado local em que nós não conhecemos. E aí é necessário ligar o GPS. Só que o GPS era o próprio Deus mostrando o caminho e as consequências dos atos do homem que se desviasse desse caminho. A exemplo do sobrinho de Abraão, Ló, que desviou da rota procurando algo melhor e bem sabemos que não foi um destino muito interessante, parar em Sodoma e Gomorra. Mas o povo de Deus iniciado em Abraão não seria o cume da promessa. A promessa que ele fez. Essa história teria o seu ponto alto em uma outra pessoa, um outro homem, que não era somente homem, mas era o próprio Deus encarnado que viria da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E perceba que Deus fez um plano para a descendência de Abraão, mesmo sendo Sara, sua esposa, estéril. Ou seja, ela não poderia gerar filhos, mas até nestes detalhes, o Deus que criou toda a humanidade intervém para que a sua vontade seja cumprida. Como é então que aquele que tem todo o poder nas mãos deixa passar despercebido um detalhe como esse? Não. Ele não deixou escapar nenhum detalhe, porque é ele mesmo quem desfaz os nós, quem dá a vida e a tira. Ele faz todas as coisas convergirem para a sua glória, porque ele havia prometido que enviaria um homem gerado da descendência de Abraão para libertar o seu povo. Ele deixou nenhum detalhe passar, pois o Deus que dá a incapacidade para Sara também reverte essa incapacidade para cumprir os propósitos que ele mesmo decretou. Nosso Deus é sobrenatural, meu irmão. Ele age para o louvor da sua glória e libertou Sara dessa incapacidade de gerar filhos, mesmo ela duvidando a princípio e ainda realizando coisas por conta própria para garantir que Deus ia conseguir o que planejava. Que absurdo! Como pode alguém se sentir no direito de tentar ajudar a Deus para cumprir os propósitos dele? Mas é isso mesmo que Sara fez, dizendo a seu esposo que tivesse um filho com sua criada. E é isso mesmo que nós fazemos quando decidimos por nós mesmos tentar intervir na história, porque não aprendemos a confiar no Deus que faz e que cumpre promessas, diferentemente de todos nós. A palavra de Deus não volta atrás, não falha, não se guia por vistas e nem é condicionada ao comportamento e às vontades humanas. Simplesmente porque nós somos falhos. O próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, reconheceu o seu pecado, seu estado de miséria no Salmo 51, quando diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim sempre. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. É Davi quem está dizendo. E nós muitas vezes acabamos duvidando daquilo que Deus tem prometido para nós, ou até mesmo criamos expectativas sobre o que achamos que Deus tem para nós e procuramos obter aquilo que Deus não prometeu. Tudo isso por causa do pecado que está entranhado no nosso DNA, adulterado pelo pecado de Adão, e agora todo homem já nasce condenado. Porém, a promessa de Deus para o seu povo é que Ele mesmo concederia ao seu povo vida eterna no seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E a resposta de Deus para Abraão em seu tempo, e ainda por muitas gerações, até Cristo, era de que cada família chamada por Deus deveria oferecer naquela época um sacrifício para que os seus pecados pudessem ser perdoados, uma vez que o salário do pecado é a morte.
Alguém precisava morrer no lugar do homem, e este sacrifício era o de um cordeiro, sem manchas, sem mácula, sem defeito, sem imperfeição. O povo de Deus já estava acostumado a essa vida de sacrifício no altar, matando um cordeiro que o substituiria ao morrer pelas mãos do sacerdote, e o sangue daquele animal era jogado por cima do pecador e os seus pecados eram perdoados. Já imaginou se nós tivéssemos que fazer isso ainda hoje? Trazendo animais ao templo para serem sacrificados no nosso lugar? Cordeiros que não tivessem nenhuma mancha, nenhum problema, nenhum defeito, para morrer no meu e no seu lugar. Já pensou? Hoje, não precisamos mais dessa ferramenta tanto utilizada naquele período conturbado, porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, tinha um plano de salvação por promessa ao seu povo, que culminaria na pessoa do seu filho Jesus. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque, o filho da promessa, de onde viriam as nações de Israel, Abraão simplesmente obedece, porque ele tem fé. Ele sabia, mesmo sem saber, mesmo com o coração em dor, mesmo erguendo um altar de pedras, mesmo amarrando o seu filho, mesmo erguendo um punhal para sacrificá-lo, ele confiou. E conforme ele mesmo havia dito a Isaque, quando esse perguntava: mas onde está o cordeiro, meu pai? Onde está o cordeiro que vamos sacrificar? A frase era: Deus proverá. E Deus proveu o cordeiro tanto para Abraão, quanto para todos nós na pessoa de Jesus Cristo. Porque Isaías, o profeta, vai dizer a respeito dessa promessa no capítulo 53 o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Jesus está sendo predito por Isaías séculos antes de Cristo nascer, que ele seria o sacrifício de Deus para que o homem que fosse chamado povo de Deus pudesse ser limpo de toda a mancha do pecado e pudesse herdar os frutos da promessa que ele fez em Abraão. Hoje, nós que somos chamados segundo o propósito de Deus, podemos nos alegrar no fato de que antes da fundação do mundo, o próprio Deus nos escolheu e nos chamou para gozarmos da vida eterna que dele flui. Hoje, nós podemos descansar na promessa que foi cumprida em Jesus Cristo, naquele que Deus enviou para morrer no meu e no seu lugar. E por causa dele nós somos libertos das amarras do inferno, fomos livres da morte eterna, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Essa é uma verdade na vida de todo aquele que é servo, mas é uma dádiva que foi estendida ao mundo para que todo aquele, homem ou mulher, jovem, velho ou criança, pudesse experimentar da alegria de ser eleito em Deus, se verdadeiramente cresce em Jesus Cristo, se arrependesse dos seus maus caminhos e entregasse a sua vida a Ele. Essa é a promessa de Deus para a vida daquele que reconhece que precisa do Senhor em todo o tempo. A promessa de salvação, porque o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e morreu numa cruz e há de voltar segunda vez para resgatar a sua igreja. Eu não sei como está a sua vida, meu querido, minha querida. Não sei o que se passa no seu coração, mas eu sei que Deus tem um plano para você. Você pode até pensar, mas essa promessa é para mim? Isso veio para mim até hoje? Eu te digo, meu irmão e minha irmã, apenas o que me compete dizer, que é citar a própria palavra de Deus, que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, verso 9.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou também o que Paulo e Silas disseram ao carcereiro quando as cadeias que os prendiam foram destruídas por um terremoto que Deus enviou. Lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu não posso fazer isso por você, meu irmão, mas eu posso orar para que Deus intervenha na sua vida e faça você perceber o quão maravilhoso é o Deus que nos faz promessas que se cumprem e que Ele abra os seus olhos espirituais para que você veja o poder de Deus sendo manifesto através da sua vida para a honra e para a glória do nosso Deus. Você quer fazer parte dessa família? Você quer fazer parte desse povo que Deus chamou desde antes da fundação do mundo para que fosse eleito? Então eu quero orar por você. Feche os seus olhos aí aonde você está e fale com o Senhor. Pai eterno, poderoso Deus, nós queremos te agradecer por momentos tão preciosos como esse, em que a tua palavra é lida e ela traz consolo e confronto ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela promessa que o Senhor fez a nós e obrigado porque as suas promessas são cumpridas para a glória do Senhor. Obrigado por fazer parte deste povo, ó Deus, que recebeu a tua promessa e que é a tua promessa através do teu Filho amado Jesus, que morreu numa cruz para me salvar, ó Deus, mesmo eu não merecendo absolutamente nada que viesse da tua parte, ó Pai. Mas obrigado porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Que essa mensagem, ó Deus, encontre morada, descanso e alívio nos corações daqueles que ouvem essa mensagem hoje e que possam ser transformados e renovados pelas misericórdias do Senhor em nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e nós te pedimos que continuemos, ó Deus, em nome de Jesus, levar a sua palavra, levando e pregando o teu evangelho a toda criatura, conforme o teu ide para nós no teu Filho. É no nome dele que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus, te dê uma excelente semana para a glória do Senhor. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que seu coração tenha sido fortalecido pelo Senhor. E você pode fazer com que essa mensagem alcance mais corações. Para isso, apenas compartilhe este vídeo e não esqueça de deixar o seu gostei. Deus te abençoe!